Vamos falar de saúde? Seu filho tem o pé torto, os pezinhos são voltados para dentro? O que fazer nesse caso? É a angústia de muitos pais. Eu estou recebendo aqui agora, na salinha do Manhã Total, o médico ortopedista Celso Eduardo Ribeiro. Oi, doutor Celso. Olá, Mônica. Bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? É sempre um prazer. O que é o pé torto? A criança já nasce com ele? Ela já nasce com ele. É uma deformidade congênita, quer dizer, a criança tem que logo ao nascimento, ela tem que se aparecer com ele. Geralmente, a gente acha que é uma alteração embrionária entre a sexta a oitava semana de gestação. O pé torto, a criança nasce geralmente os dois pés tortos. Uma boa parte das vezes somente o pé direito e uma pequena parte das vezes somente o pé esquerdo. Na realidade, o pé torto, ela é uma alteração relativamente frequente, 1 para cada 1.000 nascidos vivos aqui no Brasil. E essas alterações podem ser descobertas também durante a gestação, através de uma ultrassonografia de rotina, a partir do 7º ou 8º mês de gestação. O pé torto, ele hoje tem tratamento, o tratamento é relativamente simples, não são mais necessárias cirurgias grandes, enormes, como eram feitas há 20, 30 anos. Se você quer fazer uma pergunta para o doutor Celso, pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000, tá? Pode fazer sua pergunta sobre pé torto. De repente, seu filho está passando por isso. E esse tratamento, doutor Celso, ele já vem imediato quando a criança nasce? Sim. Antigamente, a gente tinha um ditado entre nós, ortopedistas, que às vezes, quando a criança nascia de cócaras, apresentação pélvica, a gente falava que, olha, a gente já começa a fazer o gesso ali. Mas não é bem assim. Na realidade, a gente espera hoje entre 15, 20 até 30 dias para a gente iniciar o tratamento. O tratamento é feito através de manipulações, por um método nosso conhecido, mais aparelhos gessados, o gesso, né, que vai desde a ponta do pé até a altura da coxa. Tá. As trocas são semanais, quer dizer, de semana em semana a criança precisa ir ao ortopedista e geralmente apenas entre 3 a 5 trocas, quer dizer, do primeiro mês até 1 mês e meio já tem uma boa correção. Por último, a gente faz um pequeno procedimento que é feito a nível ambulatorial, quer dizer, com um pequeno corte que não chega a meio centímetro, certo? Para definitivamente tratar o pé torto. E aí, a criança vai voltar, a criança anda normalmente? Ela tem algum tipo de sequela, doutor Celso? A gente concorda que existe uma diferença. Por exemplo, se uma criança tiver o pé torto congênito à direita, mais na frente, lá pelos 5, 6 anos de vida, é possível perceber que uma das pernas é mais fina do que a outra. Mas, funcionalmente, ele não vai ter problema. Essa criança vai jogar bola, ela vai ser um esportista, ela não vai ter problema nenhum com isso. As perguntas estão chegando para o doutor Celso. Obrigada a você que participa sempre com a gente pelo 99897.000. O filho da nossa amiga Patrícia Borges, que mora no Nossa Senhora das Graças, ele tem 3 anos, doutor Celso, e o pé direito dele é para dentro, já tem 3 anos. O que ela deve fazer nesse caso? Sim. É o seguinte, com 3 anos, a gente precisa identificar se existe mesmo essa tal deformidade congênita. Geralmente, não existe ela como a apresentação logo ao nascimento. Mas caso existir, quer dizer, se a gente perceber que é um pé torto não tratado, ela deve procurar o médico o mais rápido possível. Existe tratamento, é o mesmo método, mesmo em crianças mais velhas. O que para nós isso é uma evolução. Antigamente, Mônica, com 3 anos de idade, a gente desistia de qualquer método dito conservador, quer dizer, sem gesso, e a gente já partia para cirurgias. Muitas vezes essas cirurgias eram extensas, dolorosas e sempre ficavam sequelas. Hoje, existe tratamento até para criança de 3 anos, 5 anos. Eu já fiz tratamento até com pré-adolescente de 11 anos com mínimas cirurgias. E que volta a andar mais tranquilamente, né? Com certeza. A gente tem uma outra mãe também que está muito preocupada aqui, doutor Celso, porque a filha dela tem os pés também um pouco para dentro. Isso pode prejudicar a coluna? A filha dela se chama Mariane. Certo, possivelmente não. A Mariane, provavelmente, ela tem uma alteração pequena no pé, quer dizer,
Eu não estou vendo ela, mas mesmo alterações ditas consideráveis, dificilmente elas vão afetar diretamente a coluna, certo? Tá. O grande problema que tem é um pé doloroso, um pé que evolui para um desgaste rápido, certo? Dessa tal articulação e precisa fazer cirurgias, muitas vezes, que não são funcionais. Essas cirurgias são, assim, apenas corretivas, mas muito dolorosas. Muito dolorosas, né? Tem uma outra amiga nossa de Araxá, a Elisa. Mônica, pergunta para o doutor Celso, é normal um bebê de 1 ano e meio pisar para dentro? Ou isso é porque ele está aprendendo a andar e adquirindo o equilíbrio para depois caminhar normalmente? A melhor é a segunda assim, opção. Provavelmente ele está adquirindo equilíbrio. A gente tem um termo entre nós ortopedistas que a gente chama de hallux, que é dedão, hallux tateador. Significa a criança, para tentar aumentar a base, ela aumenta a superfície de contato com o pé. Então, dá a impressão, uma falsa impressão de que o pé ele está virado para dentro. Geralmente, é uma boa consulta com o ortopedista, que geralmente pode ser até um ortopedista geral, vai ter os esclarecimentos necessários. Uma outra amiga, eu acho que ela chegou agora há pouco, a Renata, ela quer saber qual a idade adequada para começar o tratamento no caso do pé torto, doutor Celso. A idade é assim que descoberto. Como o pé torto é uma assim, alteração congênita, vamos dizer que a criança nasce hoje. Ela não precisa, na primeira semana de vida, já começar, como era feito antigamente. Não. A gente espera até a criança iniciar o aleitamento materno, certo? Até a criança acostumar um pouquinho. Com 15 a 20 dias, hoje, a gente acredita que assim, o tratamento é bem possível. A gente tem imagens do pé torto para a gente ilustrar essa nossa conversa com o doutor Celso. Esse aí é o quê? Uma criança de quanto tempo? Aquela criança ali tem por volta de 3 meses. 3 meses. 3 Está meses. bem tortinho o pé. Sim, é. Isso causa dor para a criança, doutor Celso? Não, a criança nessa idade, ela não sente dor, certo? A manutenção do pé desse jeito, com idades maiores, 4, 5 anos, é que causa a dor intratável. A gente tem aqui, olha, um acompanhamento que o doutor Celso fez com uma criança, né? Você gostaria que o senhor explicasse para a gente, doutor Celso. O Marcos vai nos ajudar aqui com as imagens. Essa criança, ela já começou, ela veio por volta de 1 mês, assim, um mês e meio, né? A mãe, geralmente, os pais ficam muito satisfeitos porque as deformidades, elas são corrigidas com apenas aparelhos gessados e que as cirurgias são mínimas. Então, eles ficam, assim, maravilhados, porque eles achavam que a criança ia ter um problema feio, um problema funcional grave. Então, eles fazem isso daí. Esse daí não é o único, tem, assim, vários. Eu assim, parei de, assim, tirar fotos de, assim, pé torto, porque os pais mesmos fazem isso para mim. E esse aqui, esse aparelho que o senhor trouxe, doutor Celso? Isso aqui a gente chama de órtese de Dennis Brown. Essa órtese, ela depois que é corrigido o pé, a gente costuma falar que existe uma mola genética, significa uma tendência desse pé voltar à forma original. Então, a gente precisa usar um tipo de órtese que segura o pé na forma em que assim, o médico corrigiu. Essa órtese, depois que é feito aquele tratamento, que durou 1 mês, 1 mês e meio, certo? Ela é colocada e ela é deixada nos 3 primeiros meses usando 23 horas por dia. Só tira para poder tomar banho. Depois, a criança só usa à noite. Aí ela usa à noite até uma idade entre 3 a 4 anos, mas apenas o uso noturno, certo? Então, os 3 primeiros meses a todo tempo. E aí, depois de assim, passar desses 3 meses, apenas o uso noturno. Ela tem características próprias. Para que o pé não volte. Isso, Veja assim. E aqui vai corrigindo atrás? Não. Né? Isso aqui é o pé já corrigido, em que a gente deixa ele o máximo possível rodado para fora. Geralmente são assim, 70 graus. Se você pensar que aqui é 0 e aqui é 90 graus, mais ou menos. Quase assim, a 90 graus. Esse daqui é um pé que não era torto, quer dizer, essa criança provavelmente ela só tinha pé torto congênito à direita. À esquerda, ele não fica do mesmo jeito desse daqui, ele fica a meio caminho, a 45 graus. Interessante esse método. Tem uma amiga nossa que tem uma filhinha de 4 anos, não tem a voltinha no pé e é um pouco tortinho. Pode afetar em alguma coisa, doutor Celso? Essa daí é exatamente quase o contrário do pé torto. A gente chama isso de pé plano, certo? Pé plano é quando não tem a curva do pé.
O pé plano é algo muito mais frequente do que o pé torto. E a gente, rebaixou essa condição. Antes, a gente achava que era um problema, uma deformidade. Hoje, a gente acha que em crianças até 2, 3 anos, após a avaliação médica e a gente constatando o pé plano, a gente acha que isso é uma condição fisiológica. Quer dizer, a maioria das crianças tem. E isso daí melhora espontaneamente até os 6 anos. Tem uma amiga nossa perguntando, ainda se usa botinha? Eu lembro muito disso. Certo, A pergunta é um pouquinho capciosa. Isso daqui a gente considera como se fosse uma botinha. Para pés, assim, tipo o pé torto congênito, sim, usa essa daqui, que a gente chama de órtese de Dennis Brown. É uma assim, botinha específica. Aquela botinha que a maioria das pessoas usaram por causa da falta da voltinha no pé, essa não se usa. Graças a Deus, isso daí já está acabado, mesmo em ortopedistas mais antigos. Ninguém usa mais isso, certo? Isso daí é um tratamento ultrapassado. Pessoal perguntando bastante, a filha de uma amiga minha anda igual bailarina, com a ponta do pé. Ela tem 9 anos. Pode ter problemas no futuro, doutor Celso? Depende. Essa daí pode sim. Essa daí é necessário uma avaliação médica para saber se a gente chama essa condição de pé equino, quer dizer, ela anda na ponta do pé. O pé equino, ele pode ter uma causa neurológica envolvida. Se tiver a causa neurológica envolvida, há tratamento e há tratamentos, certo, com muito eficazes, com poucas cirurgias. Geralmente, quando não tem a causa neurológica envolvida, a gente chama de pé torto sem causa, idiopático, quer dizer, o pé equino sem causa, idiopático. Esse daí, o tratamento geralmente é por fisioterapia, por alongamentos e também a correção é muito boa até a adolescência. Tem um amigo nosso, Leandro, de 25 anos, de Uberaba, nasceu com o pé direito torto, fez a cirurgia com 10 dias de vida, hoje anda normalmente, como o doutor Celso disse. Apenas a minha perna direita é mais fina, mas é tudo normal. Sim, bacana, né? Para encerrar essa nossa conversa, e eu preciso agradecer muito ao ortopedista Celso Eduardo Ribeiro por estar aqui com a gente para esclarecer tudo sobre pé torto, viu, doutor Celso? Obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre, viu? Obrigado. E um bom fim do ano aí para vocês e para a família, tá? Obrigado. Obrigada. Muito obrigado.